Pronto, gravação Bom, inicial. pessoal, então nós estamos aqui resgatando dois processos que estavam na pauta da manhã e não foram feitos por falta de tempo hábil. Então, vamos começar, é um do Dr. Rafael, o outro meu. Então, o Dr. Rafael é em apreciação, item 17 da pauta é Sincauto, mecânica e representações. Teve uma resolução anterior, já o processo já está voltando. Penalidades e multa isolada, o assunto. 17. Qual é o número? 17. 17 é Sincauto. Obrigada. Sincauto. Trato presente de análise de recurso voluntário interposto face a acordo da autoridade julgadora de primeira instância, que considerou a impugnação improcedente, tendo por resultado crédito tributário mantido. Lavrou-se a auto-infração de florestais, de que se deu ciência ao contribuinte em data tal, e que se constituiu o crédito tributário de multa isolada por compensação indevida no valor tal. Do TVF, a autoridade fiscal busca o interessado e envia o DECOMP, imbricado com crédito oriundo de ação judicial autuada sob o número tal. Observe que a ação judicial foi ajuizada por terceiros e que não trata de crédito de natureza tributária. Assim, a DECOMP foi considerada não declarada e foi aplicada a multa de 150% prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833. E resignado, o contribuinte apresentou impugnação em dia tal em que aduz sinteticamente que foram ajuizadas diversas ações de execuções fiscais em face do interessado e que o advogado contratado para representá-lo nessas ações enviou o DECOMP em comento com o fito de extinguir os débitos cobrados. Que há erro na DECOMP, pois não é contribuinte do IPI, que há outros erros no que tange aos débitos confessados e que os débitos são inexistentes, que não correspondem aos débitos cobrados nas ações de execução, tendo ajuizado anulatório de débitos fiscais para não ser compelido a pagar os débitos confessados. Que o presente aí é nulo, porque a decisão que considerou como não declarada a DECOMP está evada de ilegalidade. Que ocorreu a decadência, que não há conduta dolosa comprovada e requer produção de prova. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de piso consubstanciado no acórdão tal, de que se deu ciência ao contribuinte na data tal, cujos ementa e dispositivo foram vazados nos seguintes termos. Normas gerais, nulidade do auto-infração. Não cabe alegação quando a autoridade observa os procedimentos fiscais pertinentes. Decadência, lançamento de ofício. No caso do lançamento de ofício, o prazo quinquenal decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 73 do CTN. Compensação indevida, multa isolada, lançamento de ofício. Ensejo do lançamento da multa isolada de ofício, as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, nas hipóteses de o crédito ou débito não serem passíveis de compensação por expressa disposição legal. De o crédito de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos artigos 71 e 73 da Lei 4.502. Declaração de compensação, multa isolada e percentual qualificada, aplicabilidade. Inserir informação falsa em DECOMP a fim de possibilitar o seu envio por meio eletrônico que dá aparência de irregularidade à utilização de créditos de natureza não tributária inexistente demonstra a falsidade e o evidente intuito de fraude, que devem ser penalizados com o lançamento de multa no percentual de 150%. E resignado, o contribuinte apresentou voluntário que sinteticamente repita os argumentos expedidos nas razões de impugnação. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de segunda instância, consubstanciada na resolução tal, que assim dispôs em síntese. Nesse contexto, diante da ausência de maiores informações acerca do andamento do referido processo judicial e das possíveis implicações das decisões nele contidas em relação ao processo tal, e tendo, que está em ordem de julgamento, e tendo por norte o fato que o processo que neste momento se julga é decorrente daquele, entendo ser necessário baixar o presente processo em diligência para que se traga aos autos informações acerca do andamento da ação anulatória. Conforme a tal situação dos débitos informados como devidos na declaração de compensação controlada no âmbito do processo 15.374.621.71, do qual o presente é decorrente, e traga quaisquer outras informações que se entendam necessárias ao bom deslize do presente processo. Por fim, deve o recorrente ser intimado a se manifestar. A autoridade preparadora assim se manifestou em relação às alíneas supra, respectivamente, as florestais, de que se cientificou o contribuinte na data tal. A recorrente anexou às florestais petição inicial referente à ação judicial, onde consta a numeração de sua atuação na Justiça Federal, sendo esta de número tal. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em face da Fazenda Nacional com pedido de antecipação de tutela. De fato, a citada inicial faz alusão aos débitos declarados na DECOMP.
Tá aí os dispositivos que após o oferecimento de defesa pela récias de diferida antecipação parcial dos efeitos da tutela, que julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e rédeo que concerne os débitos fiscais compensados no perdeconto do valor originário de 364 mil, são os débitos de discussão do processo, e que seja confirmado ao final o pedido de antecipação parcial de tutela. Vale destacar que o valor descrito no pedido não tem relação precisa com o valor total dos débitos declarados na DECOM referenciada. Em consulta ao site da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, confirma-se a existência da ação judicial número tal, do qual o protocolo da inicial foi juntado, de autoria da hora recorrente, autuada em data tal, com procedimento ordinário e objeto, compensação tributária, débito fiscal, multa juros. Conforme está no site da Justiça Federal, a ação encontra-se arquivada e com descrição de baixa-finos em data tal. A sentença de primeira instância homologou a desistência manifestada pela autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Conforme consta das telas dos sistemas RFB e PFN, os débitos informais da declaração de compensação tal, cadastrados no processo número 15.374.721.71, do qual está sendo julgado a recorrente, foram encaminhados para a inscrição em dívida ativa da União, dando origem a 5 inscrições. Todas elas apresentando como última ocorrência, segunda cobrança, ativa ajuizada. Deve-se destacar o fato de que o processo 15.374.721.71 encontra-se atualmente no arquivo da dívida ativa da União. Ciente do teor da diligência, o contribuinte apresentou sua manifestação. No que pertinha ao objeto de diligência, assentou. Inicialmente, mistério dizer que a anulatória ajuizada pelo recorrente em face da Fazenda, como já assentado no próprio termo de intimação, não tem qualquer vínculo jurídico objeto deste recurso. Com efeito, o objeto da referida ação versava sobre a nulidade da cobrança de crédito no valor de 364 mil, referente a débito declarado em deconto pela recorrente. Ocorre que, antes da citação da Fazenda, no feito judicial em comento, entendeu por bem a hora recorrente e desistiu do mesmo, cujo pedido foi acolhido pelo juízo e o feito extinto sem resolução de mérito. Sobreveio a seguinte deliberação da autoridade julgadora de segunda instância, consubstanciada na resolução tal, que assim dispôs em síntese. A decisão da BRJ afirma que não pode adentrar no mérito da compensação que estava sendo discutido em processo administrativo próprio. Aqui, a discussão de mútuo solado decorrente de crédito ou débito não possui natureza tributária ou caracterizada a prática de infrações previstas nos artigos tais, da Lei 4.502. Entendo que o processo não reúne condições de julgamento. O colegiado acordou que, diante dos diversos erros apontados pelo recorrente nas perdecontas enviadas, e considerando que a base de cálculo da multa aqui imputada são justamente tais débitos, requer o retorno dos autos para a unidade de origem e verifique exatamente a existência e confissão dos débitos confessados naquelas decontas. Solicito também que o recorrente seja intimado a apresentar a petição da ação civil ingressada contra o seu ex-patrono, devidamente assinada e protocolada, já que as cópias que constam nos autos não se encontram assinadas, bem como informa o seu andamento atual. Posteriormente, a recorrente deverá ser intimado para se tomar ciência e, se desejar, manifestar-se acerca do respectivo relatório. Quanto ao primeiro tópico da resolução, a autoridade preparadora assim se pronunciou. Em resposta à diligência, bem como outros pares de florestais, informo que os débitos declarados na DECOMP número tal não foram objeto de confissão por meio de DCTF, conforme o Estado de Florestais, nem consta do CF Fiscalização Eletrônica, lá do CF inicial. Quanto ao segundo tópico da resolução, o contribuinte foi intimado e se pronunciou, aduzindo que vem a atenção à intimação juntar às obras cópias da petição inicial da ação indenizatória movida em face de Antônio Carlos Freire Lopes, que tem curso na segunda vara civil da comarca do Rio de Janeiro, a qual se encontra devidamente assinado pelo signatário. Outro assim, também faz a juntada da sentença que declarou a incidência da prescrição, a qual incorreu erro de fato quando a contagem do prazo prescricional e erro injudicando quando a aplicação do direito, prazo prescricional de 5 anos, e assim contrariou a jurisprudência do STJ, que fixou em 10 anos o prazo prescricional para reparação civil, que constou objeto de recurso de apelação interposto contra a sentença sem conta pendente julgamento. Além do que, aproveito o ensejo para também fazer a juntada da sentença e do venerando acordo, que declarou a extinção dos créditos tributários pela incidência da prescrição dos créditos tributários que foram compensados indevidamente pelo ex-patrono da Sincauto e ensejaram a autuação do presente processo, deste recurso, tendo referido acordo transitado em julgado em 16 de 2 de 2018. É obrigatório, presidente. Dúvida, pessoal? Acho que pode seguir ao voto, doutor Rafael. Sigamos.
recurso voluntário é tempestivo, bem como são as manifestações em relação às diligências. Pelo que tomo conhecimento de todas as peças processuais. Preliminar processual, nulidade por cessamento de defesa. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou contra a matéria no voto condutor do acordo. Lá nos grifos, uma vez que o auto de infração foi formalizado com fundamentação e enquadramento legal adequados, em estrita observância dos requisitos legais previstos no artigo 152 do CTN e no artigo 10, e não havendo ofensa ao artigo 59, ambos do decreto 7235, descabe a alegação de nulidade, não tendo havido, inclusive, qualquer cessamento do direito de defesa. De fato, compulsão do TVF de folhas tais, verifique-se que, em 26 de 5 de 2009, foi lavrado o despacho decisório pela senhora delegada da DERAT, Rio de Janeiro, que decidiu considerar a não declarada de conta apresentada pelo contribuinte. Diante dos fatos relatados acima, não resta fiscalização, senão o lançamento da multa isolada, previsto no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833, que alterou o artigo 90 da MP 2158 de 2001. A recorrente afirma terem sido juntados aos autos documentos que foram solenemente desprezados pela recorrida, que tratar-se-iam de relação de todos os feitos judiciais executivos e seus respectivos pedidos de suspensão com base na DECOM. Nada obstante, eridiu o lançamento, mormente consigno interessada, a mesma não logrou isso no seu intento de suspender o curso dos feitos executivos. Pelo exposto nesse tópico, não assiste razão interessada ao afirmar que a recorrida sequer examinou a prova documental trazida pela recorrente, deixando assim de apurar os fatos articulados, o que caracteriza essencialmente direito de defesa. Porque, como se viu, os documentos foram devidamente analisados pela fiscalização. Preliminares de mérito, decadência. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou contra a matéria no voto condutor. A exigência de multa de ofício isolada não submete às regras de contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Assim sendo, quando verificada a compensação indevida, o interessado se sujeita apenas ao lançamento da multa de ofício exigida isoladamente, dentro do prazo decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, por se tratar de hipótese exclusiva de lançamento ex ofício. Nesse caso, como se trata de decompo entregue em 6 de 7 do 4, o lançamento de ofício já poderia ter sido efetuado no ano do calendário de 2004. O primeiro dia da contagem do prazo decadencial seria 1º de 1 de 2005, tendo por termo final o dia 31 de 12 de 2009, estando assim regularmente efetuado o lançamento cientificado em 23 de 12 de 2009. A questão está pacificada em sede doutrinária e, no caso, não tendo havido pagamento antecipado algum, não assiste a razão recorrente, ao afirmar que aplique-se, nesse caso, o mesmo entendimento jurídico aplicado no que concerne o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Eis que, igualmente, tem regra própria, pelo qual as diferenças impagas pelo sujeito passivo devem ser objeto de lançamento de ofício no prazo de 5 anos contados do vencimento da obrigação tributária, sendo o termo a qual para o lançamento, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado a termo da súmula 101 do CARF. Prescrição dos débitos do processo 15.374.620.171/2009, processo do qual se origina esse, que estamos julgando agora. Em sede de informação fiscal, a autoridade preparadora, quando da resposta à primeira diligência solicitada por esse órgão de segunda instância, assim se manifestou, como visto. Conforme posto das telas do sistema da Receita da PFN, os débitos informados na Decompra eletrônica número tal, cadastrados no processo 15.374.720.171, foram encaminhados para a inscrição indicativa, no mês de 5 inscrições. Ao se manifestar em relação à segunda diligência solicitada por esse órgão, o contribuinte assim se manifestou, como visto. Além do que, aproveito o ensejo para também fazer a juntada da referida sentença e do venerando acórdão que declarou a extinção dos créditos tributários pela incidência da prescrição dos créditos tributários que foram compensados indevidamente pelo ex-patrono da Sincauto, e ensejaram a autuação objeto deste recurso, tendo referido acórdão transitado em julgado em 16 de 2 de 2018. Compulsão da referida documentação, verifique-se que respeita ao processo número tal, que teve início na 11ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo por autor a Fazenda Nacional e como réu o contribuinte, cujo relatório em apertado da síntese, por que interessa ao presente julgamento é esse. A Fazenda Nacional propôs ação de execução fiscal em face da Sincauto, visando o recebimento do crédito estampado nas inscrições, nas 5 referidas inscrições. Citada é executada depois de sessão de pré-executividade. A recipiente alega, em síntese, que os créditos de cobrança nos autos estariam fulminados pela prescrição, pois entre a data da entrega da declaração de compensação e o ajuizamento da demanda transcorreram mais de 5 anos. Transcreve-se trecho da decisão de primeira instância. Infere-se do exposto que, em 6 de 7 de 2004, o contribuinte apresentou declaração de compensação que só veio a ser examinada em 19 de 5 de 9, o despacho decisório proferido em 26 de 5 de 2009. Ou seja, o exame foi concluído em vias de implementar um lustro.
Foi então encaminhado correspondência de cobrança executada, firmado pelo agente fiscal em 8 de 1 de 2010. É dizer, quando emitida a correspondência, já havia sido ultrapassado o prazo de 5 anos da entrega da declaração. Segue o juízo. Cumpre observar que, como no caso a decisão foi no sentido de ter por não declarada compensação, descaberia falar em suspensão da exigibilidade do crédito em virtude da interposição de manifestação de conformidade ou de recurso administrativo, uma vez que, como visto, expressamente consignado do despacho decisório, tais instrumentos não implicariam na suspensão da exigibilidade. Portanto, durante o exame procedido pela Receita, o fluxo do prazo prescricional não foi suspenso por qualquer causa juridicamente válida. A presente ação executiva foi proposta em 10 de 7 de 12. Nesta senda, inelutável reconhecer que decorreram mais de 5 anos entre a apresentação da declaração pelo contribuinte e o ajuizamento da presente demanda, sem que se tenha observado qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Logo, prescritos registraram os créditos indicados na declaração. Cumpre ressaltar que apenas os créditos indicados na declaração de compensação estão sendo exigidos nesta ação, como se pode observar do quadro sinótico abaixo. Conclui-se, portanto, que todos os créditos exigidos encontram-se prescritos. Dispositivo. Isto posto, acolhe a exceção de pré-executividade e declara a prescrição dos créditos consignados nas certidões de dívida ativa, tais, que lastreia a presente ação de execução fiscal. O acordo de segunda instância, que transitou em julgado em 16 de 2 de 2018, está assim emendado, confirmando a decisão de primeira instância. Remessa necessária pela apelação civil, tributária, execução fiscal, prescrição penal, constituição do débito honorário. Segundo o CTN, uma vez construído o crédito tributário, tem início o prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento da respectiva ação de cobrança. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal conta-se nas hipóteses de lançamento por homologação da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo, o que for posterior, especificamente nos casos que não há nos autos comprovação contra a data da entrega da declaração. Que originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotado na CDA. Especificamente nos casos em que não há nos autos comprovação contra a data da entrega da declaração que originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotado na CDA. Caso que decorreram mais de 5 anos entre início do prazo prescricional entre julho de 2000 e fevereiro de 2003, com a entrega da declaração até o ajuizamento da execução fiscal 10 de 7 de 2012. Portanto, correto o reconhecimento da prescrição pelo juiz acordo. No caso, a sentença recorrida foi publicada antes do início da vigência do novo CPC. Remessa necessária que se nega provimento e apelação que se dá provimento. 5. Se é certo que o processo judicial se refere a débitos indevidamente compensados, objeto de inscrição de dívida ativa da União no âmbito do processo administrativo 15.374.621, como conselho da decisão judicial de primeira instância, também é certo que o processo administrativo que agora se analisa é um conceituário daquele. Nesse passo, tendo-se por norte o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 10.833, de 2003, que na redação vigente em época dos fatos prescrevia que a multa teria como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado e que o débito foi considerado prescrito, não se pode falar em posição de multa solar nem face de compensação indevida, pelo que deve ser cancelado o crédito tributário objeto desses autos. Mérito. Violação dos princípios da irretroatividade das leis tributárias e da legalidade estrita. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou contra a matéria no voto condutor do acordo. Primeiramente, cabe frisar que os lançamentos tributários devem ser efetuados nos termos da lei vigente à época da ocorrência do fato tirador, ainda que esta venha a ser posteriormente modificada ou alterada. Pela ordem, presidente. Pelo que eu entendi, o relator ele acolheu a preliminar. Não seria bom a gente julgar isso primeiro, presidente, para não ir ao mérito? Eu estou errado, Rafael. Você acolheu a preliminar, não é isso? Você está reconhecendo que não há base de cálculo. Reconheço. Pode até ser separado mesmo. Eu tinha que poder trouxer o voto inteiro, depois a gente até pode jogar em separado, sem a mérito. Como ele continuou o voto, acho que pode continuar lendo, Rafael. Você já entrou no mérito. Eu acho que não tem porquê. Vamos conhecer o que você votou de mérito, porque a gente vota em separado a prescrição, como preliminar, e depois o mérito. Seguindo então, presidente. Item 28. Transcreva-se texto do voto condutor do acórdão tal, prolatado na sessão tal, que reproduziu o texto do acórdão tal. Aqui eu estou me valendo desse acórdão aqui para fundamentar o que vem em seguida. No caso vertente, a decompra foi transmitida
aqui estamos falando sobre a violação do princípio da retroatividade. No caso vertente, a DECOMP foi transmitida em 6/7/2004, tendo a autoridade fiscal consignado no TVF que a multa aplicada pelo percentual de 150% teve por fundamento legal o parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833, combinado com o parágrafo 12 do artigo 44 da Lei 9430. Tendo aquele dispositivo legal vindo ao lume do ordenamento jurídico pátrio com a publicação da Lei 11.051 em 30/12/2004, data posterior à transmissão da DECOMP, assiste razão recorrente nesse tópico, ao aduzir que a aplicação da novel redação do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833 para dar aso ao lançamento fiscal de multa isolada em razão de compensação não declarada se constitui afronta ao artigo 106 do CTN. Qualificação da multa. Em suas razões de voluntário, assim se manifesta recorrente. O termo de verificação fiscal no item 17 descreve a conduta da recorrente. Dita omissão deu causa à aplicação da multa isolada, o artigo 72 da Lei 4.502. Por outro lado, o acordo recorrido mantém o lançamento com a conduta da recorrente descrita nos seguintes termos: que as informações foram prestadas de forma consciente, com o fito de reduzir e evitar o pagamento dos débitos declarados na DECOMP. Pelo acordo recorrido, o fato que fundamenta a conduta ilícita da recorrente deixou de ser a omissão da declaração, conduta omissiva, e passou a ser as declarações dos débitos fiscais na DECOMP, conduta comissiva. Sigo eu agora. Não se observa contradição alguma, pelo que não assiste a razão recorrente. É que a fiscalização fez sua assertiva em relação à falta de declaração dos débitos no DCTF. Já a autoridade julgadora de piso faz referência à declaração falsa na DECOMP, não no DCTF. Tipicidade da conduta contra a qualificação. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou contra a matéria no voto condutor. A autoridade fiscal qualificou a multa em razão do interessado ter omitido ao fisco e por ter prestado declaração falsa na DECOMP, posto que a empresa não é parte da ação judicial e não adquiriu os possíveis créditos da ação judicial. Compulsão nos autos do processo, observa que o interessado declarou que o crédito pleiteado na DECOMP foi informado no processo administrativo tal e que decorria da ação judicial número tal, juizado em Curitiba, Paraná. Infere-se ainda que o processo número tal é apenas o processo tal que trata do crédito requerido por Edilson Figueiredo de Souza. Em verdade, é por isso que não há qualquer tipo de crédito reconhecido no curso da ação judicial autuada sob o número 1059/57 e que o interessado não figura como parte da ação judicial aludida. Em função das inúmeras informações prestadas pelo interessado na DECOMP de florestais, é forçoso concluir que não se trata de mero erro no preenchimento da declaração de compensação, ou que a empresa acreditava possuir crédito passivo de restituição. Com efeito, sabia o interessado que a ação judicial foi ajuizada por terceiros, que não se tratava de crédito de natureza tributária e que não foi reconhecido qualquer tipo de crédito aos autores da ação, pois que o pedido foi julgado improcedente na decisão transitada no julgado. É importante atestar que o impugnante não logrou desconstituir a imputação que lhe foi feita na presente autuação, isto é, prestar dolosamente declaração falsa, na medida em que nenhum esclarecimento trouxe por origem do crédito informado na DECOMP em questão à sua peça defensiva. Em breve resumo, há indícios suficientes nos autos do processo a demonstrar o dolo do interessado, ou seja, que as informações foram prestadas de forma consciente, com o fito de reduzir e evitar o pagamento dos débitos declarados na DECOMP. Em seu favor, as razões da recorrente foram assim vazadas. Ora, em primeiro lugar, cumpre dizer que a recorrente nega perentoriamente a existência dos fatos geradores referentes aos débitos fiscais declarados na DECOMP. Corrobora, neste sentido, o fato de que, muito embora a recorrente não seja contribuinte de direito de IPI, foram declarados como devidos tributos dessa natureza na sua DECOMP. Além disso, também restou demonstrado pela recorrente a existência de erros grosseiros na DECOMP. No outro giro, a recorrente não pode ser penalizada pela imposição e pela qualificação da multa apenas com fundamentos em meros indícios, como aduz fundamento da decisão acima transcrita. Por outro lado, o elemento subjetivo do tipo é o dolo. O dolo, como se sabe, é a vontade dirigida à determinação fim. No caso, reduzir e evitar o pagamento de débitos declarados na DECOMP. No caso, a recorrente nega a existência dos fatos geradores do débito fiscal declarado ou ainda da existência de obrigação tributária principal, IPI, o que evidencia a mesma não tinha nem nunca teve a intenção de reduzir e evitar o pagamento de débitos declarados, simplesmente porque tais débitos jamais foram devidos, muito embora confessados. Em resposta à segunda diligência determinada por essa turma ordinária, ora a recorrente assim se manifestou. Vem em atenção e intimação juntar aos autos as cópias da petição inicial da ação indenizatória movida em face de Antônio Carlos Freire Lopes, que tem posto na segunda vara civil da comarca do Rio de Janeiro. Outro sim, também faz a juntada da sentença que declarou a incidência da prescrição, que constitui objeto do seu recurso e apelação.
Compulsão dos autos desse processo judicial, infere-se que referido recurso foi julgado como procedente por aquele Tribunal de Justiça, com a ementa de seu acórdão e razões de decidir vazadas nos seguintes termos: apelação civil, indenizatória, contrato de confissão de dívida, extinção do feito com exame do mérito, com fincas no artigo tal do CPC, prescrição, inocorrência, prazo prescricional, decisão que se reforma o provimento do recurso. E no caso de exame, ao contrário do que sinaliza o outro juiz sentenciante, não se revela possível adotar como marca inicial do curso prazo prescricional a data do contrato de confissão de dívida. Por certo, e não obstante a prescrição seja quinquenal, nos termos do artigo 206 do antigo CPC, o tratar de confissão de dívida certamente somente a partir da sentença prolatada no processo movido pela União contra a segunda autora é que a parte de recorrência teve ciência pela primeira vez da rejeição do título da dívida pública, ou seja, em 9/4/2004. Logo, considerando que a presente ação foi proposta em 9/4/2008, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos. De fato, a recorrente mobilizou o aparato estatal judicante para buscar indenização em face de seu ex-patrono, devido à transmissão indevida das decompras. Sua narrativa de que não teria sido ela a encaminhar esses documentos à Receita Federal é perfeitamente plausível, pois não se manifestando dolo algum no seu agir, para além da existência de erros grosseiros na decompra e ao fato de o contribuinte não o ser em relação ao IPI. Pelo exposto nesse caso, não se vê o dolo imputado pela fiscalização, devendo ser cancelada a qualificação da multa. Conclusão: por todo exposto, rejeita a preliminar de nulidade, rejeita a preliminar de decadência, faça a prescrição dos débitos no processo 15.374.620.171, do qual este que ora se julga é consectário, cancela-se a multa isolada, e aí sigo. No caso da não admissibilidade da preliminar e no mérito, reconheço a violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, cancelando-se a multa isolada, e 3.2, reconheço a ausência de dolo do sujeito passivo, a qualificar a multa, que deve se manter no percentual de 75%. Ao voto, presidente. Você está cancelando a auto de infração por conta da prescrição, né? Se for vencido, propõe o cancelamento pela violação da retroatividade da lei tributária. Se vencido também, aí o senhor volta por reduzir a multa para 75%, é isso, né? Exatamente, isso aí, presidente. Parece que esse é o dispositivo da conclusão. Já tinha cancelado lá em cima, reconhecendo a prescrição dos débitos na Procuradoria, e aí, quando eu olhei a conclusão, digo, não, na verdade é exatamente o que o presidente falou. Se vencido, é que não vai ter no mérito. Eu estou falando isso, por exemplo, se o seu voto tem que parar onde não for vencido. Vamos supor, se o colegiado julgar que houve a prescrição, tem que tirar toda a parte do mérito do voto, da representatividade, tá bom? Exatamente. O caso aqui nunca fica em voto nosso aqui, só para saber. Então é isso, pessoal. Então primeiro eu vou votar a questão da prescrição. A questão da prescrição está bem clara, né? Parece que se viu que a questão da dívida ativa do débito principal da compensação não prosperou. Então, o doutor Rafael está propondo cancelar a multa isolada que é vinculada a essa compensação indevida desses débitos que se julgou depois que foi prescrito. Vamos ver se vocês querem debater alguma coisa, pessoal. Eu vou só assim fazer. Quando eu vi a diligência ali, a data da diligência, eu fui dar uma olhada lá no acórdão, né? Nessa época eu já fazia parte do colegiado, do Ornelas também. Eu lembrei desse relatório lá, foi até a Amélia, que era a relatora, e o contribuinte justamente alegava isso, disse, olha, eu não tive culpa, essa decompra jamais deveria ter existido, o patrono fez isso indevidamente, inclusive eu tenho uma ação judicial movida contra o meu ex-patrono, e a gente até discutiu naquela época, porque vários casos de compensação indevida, não sei o que tal, já vi várias alegações do contribuinte no sentido de que não foi ele, foi o contador, foi o advogado, e ele não tem culpa. E aí a gente sempre diz, não, mas se ele diz que não foi ele, não tem culpa, minimamente ele tem que trazer uma ação e tal. E aí quando ele não traz nada, é só alegação, a gente já indefere. Mas nesse caso, ele tinha trazido já uma petição inicial da ação que ele movia lá contra o advogado, ele afirmava que tinha, ele disse, não, então se ele tem, vamos ver. Então, tudo indicava, né, que realmente o contribuinte tinha sido prejudicado pelo seu ex-patrono.
Então, assim, eu vendo aí o relatório do Rafael, o voto, eu até parabenizo, porque ele entrou em todos os tópicos, né, que a princípio ele já no, como eu disse, Dornella louco para querer votar, né, porque já na prescrição ali eu já vi que, então, assim, eu parabenizo aí o voto e realmente até lembro desse caso. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem vários motivos para derrubar a multa isolada, eu estou convicta disso, né? Só a gente escolher qual é o argumento que a gente resolve acatar aqui, né? Ainda que ele não tivesse acatado nada, nem qualificava, mas essa questão da qualificadora eu imagino que vai sair. Mas é isso. Vamos ver aí como é que, por qual argumento a gente vai resolver excluir essa multa isolada. Então, acho que eu vou começar pelo argumento da prescrição, né? Porque tem alguma divergência quanto a rejeitar a preliminar de nulidade, preliminar de decadência, não, né? Acho que todo mundo é pela rejeição, né? Então, vamos começar a votar pela prescrição pelo cancelamento do auto por força da prescrição dos débitos do outro processo, que é 721.7. O doutor Rafael votou por cancelar o auto, porque os outros débitos principais compensados são prescritos, então essa compensação indevida não subsistiria diante dessa prescrição. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Esse foi o motivo que eu queria parar aí, eu acompanho também o relator. Doutor Lisandro. Presidente, em relação ao item A, eu abro divergência. Doutor Rafael. Tá, doutor Lucas, então. Então, a prescrição, então é isso, autorizando ele. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanho a divergência. Eu também acho que não tem nada a ver a cobrança posterior do débito principal com o ilícito da compensação indevida. Não acho que salve, eu acho que, na verdade, o ilícito aqui foi registrado. Até poderia cancelar por outro motivo, mas eu acho que, na verdade, ele subsumiu aqui a hipótese da compensação indevida. Se depois o principal não é cobrado por ser prescrito, não quer dizer que a compensação era boa. Entendeu? A questão de não se pode cobrar o débito compensado, mas que a compensação pode ter sido indevida, eu acho que eu tenho que olhar esse motivo no momento em que ele faz a compensação, não o que deu o débito compensado depois se foi cobrado ou não. Então, não vejo como suficiente, não. Então, na verdade, eu também volto autorizando. Eu até poderia... Como a gente está vencido, obviamente, a gente não vai precisar, talvez nos demais... Não precisa. Talvez seja bom ir para se voltar, né? A gente, às vezes, vai, né? Para se volta o processo depois, mas se bem que não, né? Depois deixa eu... Não deve, não. É só você ter a declaração de voto, alguma coisa. Então, pessoal, ficou, então, cancelado por... Doutor Rafael, então é isso. Como a prescrição... Na verdade, eu queria fazer um apêndice aí, porque, na verdade, como eu participei desse negócio, eu estou considerando que a decomp foi indevida. Na verdade, a prescrição é como se só corrobora que a decomp foi indevida. Entendeu? Assim, a questão da prescrição é que, na verdade, ele enviou uma decomp já de um débito prescrito, que ele não foi o autor. Eu nem analisei aqui a questão se a prescrição foi posterior ao envio da decomp. Eu não vi, tem isso. Ele enviou a decomp numa data e posterior ao envio da decomp, esse débito teria prescrito, ou ele enviou uma decomp de débito prescrito? Não. Ele enviou uma decomp, se por ele não foi ele, né? Ele disse que foi enviado uma decomp em nome dele, mas quando se deu a cobrança lá na frente, prescreveu onde você vai fazer, não conseguia cobrar. Mas a decomp, quando ela foi passada, teoricamente, não tinha nada de nenhum problema. O débito depois se viu que se prescreveu porque não se conseguiu cobrar. Não foi isso, doutor Rafael? Exatamente, presidente. Veja, então, ele não foi proclamado o resultado. Nesse caso, eu gostaria de modificar meu voto, porque eu acho que nesse caso aqui, eu tô mais convicta de que essa decomp jamais deveria ter sido encaminhada, e, na verdade, o fato de o débito já estar prescrito
ter tido a prescrição, ele só corrobora isso, mas eu preferia acatar por outra razão, até pela questão de não ter sido o contribuinte, né? Todo indício leva a crer que não foi ele que mandou, que transmitiu, e até eu preferia acatar talvez o argumento do princípio da irretroatividade da lei, nesse caso. Entendeu? Eu não sei se... Na verdade, a gente não vai chegar nessa votação, né? Porque o doutor Rafael também acha... Se o acessório serve principal ou não, mas na verdade a questão até de o que a dúvida lá era exatamente essa, né, Giovana? A questão do que não foi o contribuinte, né? Pois é, assim, na verdade, é um débito prescrito, o contribuinte entrou com ação contra o advogado, tudo isso soma, assim, forma a minha convicção de que essa decomp não foi transmitida por ele. Na verdade, eu estou até retirando a autoria do contribuinte na questão da transmissão. Quando ele diz, olha, não fui eu tenho uma ação contra o meu advogado, esse débito prescrito, aí ele alega ainda que aí retroatividade, eu diria que aí, no caso, eu estaria cancelando a multa pelas conclusões, no caso, porque realmente eu acho que a multa não subsiste, porque eu acho que essa decomp não foi transmitida por ele, a autoria realmente não foi dele, entendeu? Mas... Era essa dúvida na época, a gente converteu diligência por causa desse motivo, né? E aí se você for ver, o crédito ainda assim estaria extinto por prescrição, mas ainda podia ter havido a falsidade, mas você vê que não tem o débito, ele não transmitiu, quer dizer, mostra a razão pela qual ele não deveria... Na verdade, veja só, o débito está prescrito, ele mandou a decomp, isso foi para a procuradoria, prescreveu, mas ele disse esse débito que prescreveu, ele nunca existiu, na verdade, não era para ter sido declarado. Pois é, mas não há dúvida que houve prescrição. Mas aí a questão é que vocês estão votando por um outro motivo, mas que a gente não está votando agora. Porque a questão é a seguinte, a votação é a seguinte, ele apresentou um acórdão de primeira e segunda instância do judiciário que disse que estava prescrito. Isso é suficiente, efetivamente, para dizer que a compensação não é indevida ou não. O Rafael entendeu que sim, ele até disse assim, o norte, que o débito compensado prescrito, não se pode falar em posição de multa isolada em fase de compensação indevida. Ele acha que, uma vez o débito tendo sido prescrito, não houve compensação indevida. É isso que a gente está discutindo. Essa questão da legalidade entra num posterior, então a gente está voltando só à prescrição agora. Porque, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Na prescrição, você não está analisando em nenhum momento questão de mérito do débito. Aí só o horizonte temporal, é só tempo que você está usando aqui. Vocês estão, na verdade, vocês estão dando fundamento, eu acho, pelo que eu entendo, vocês estão dando provimento. Eu entendi. A única variável da prescrição é o tempo de exame da decomp. Se a decomp é boa ou se é ruim, não interessa. Ela foi examinada depois que do prazo. E é isso que é o problema, é isso que o juiz analisa. Ele protocolizou em data tal. Aí se fez exposição em data tal. Se executou em data tal. Então é prescrição, mas é só a variável é o tempo. Vocês estão usando outras variáveis para cancelar a multa, vocês já estão fugindo da prescrição. Eu penso assim. Não sei se eu bem discordo. Quando você usa outra variável, tipo, é indevida porque o contador que passou, ou por retroatividade da lei que aplicava a multa de compensação, você já está usando outra coisa que não é da prescrição. Eu entendo assim. A prescrição é o seguinte, é tempo. O doutor Rafael falou aqui, ele pegou aqui, foi protocolizado na data tal, foi examinado na data tal. Então, com base nisso, eu acho que não é indevida. Eu acho que ele entende que indevida aí abrange a questão do débito poder ser cobrado, é um entendimento. Mas eu não acho que a gente esteja discutindo ainda essa questão nem da retroatividade e nem do contador ter passado o decompo no nome da empresa ou não. Efetivamente, é o que eu entendo, né? Até disposto a debater mais, mas então eu acho que a gente está botando aqui, questão de prescrição do débito principal. É suficiente para cancelar a multa isolada, sim ou não? O relator entendeu que sim. Eu entendo que não, eu estou dizendo que não. Aí o doutor Giovanni e o doutor Donello estavam discutindo, o doutor Giovanni também entende que sim, o doutor Mauro entende que sim, o doutor Lucas entende que sim. Eu acho que o doutor Giovanni e o doutor Donello é que estão...
O que eu estou pensando aqui é porque, na verdade, como eu conheço o processo e eu estou pensando aqui na legitimidade dessa DECOMP, e aí, pelo conjunto dos argumentos do fundamento aqui, eu acho que essa multa é indevida, mas não por conta da prescrição, porque aí eu vou pensar agora, viu, Dornelas? A gente está com o histórico do processo, mas se você pensasse que o contribuinte, numa data X, enviou uma DECOMP com débitos que de fato existiam. Aí, essa declaração que ele fez na DECOMP de compensação era com um crédito inexistente, de uma ação que não era dele, tal. Então, essa informação falsa na DECOMP, ele teria botado, né? Até então, a gente não está negando a autoria. Ele colocou a informação na DECOMP, colocou um crédito completamente falso lá, que depois foi considerado não declarada. O débito, de fato, existia. Como não houve a compensação foi considerada não declarada, o débito foi escrito na Procuradoria e prescreveu. O fato de ter prescrito, se de fato ele fosse o autor da DECOMP, se de fato esse débito existisse, o fato desse débito lá na frente prescrever, a multa seria incabível? Entendo que não. Então, não é esse o fundamento, eu tô entendendo. Na verdade, assim, eu sou favorável ao cancelamento da multa, não pelo fato que esse débito veio a prescrever depois, mas pelo fato que eu acho que esse débito, de fato, nunca existiu, porque o contribuinte foi vítima de uma fraude pelo ex-patrono, entendeu? Presidente, então eu vou alterar meu voto. Eu altero também, eu estou alterando. Eu não vou acolher o cancelamento da multa. Na verdade, quem vai abrir divergência vai ser, então, quem vai abrir divergência vai ser Giovana, não vai ser Lisandro, né? Giovana, divergência, então, na verdade, eu não... Em relação à prescrição, Giovana, é isso mesmo. Eu não acompanho o relator, eu acho que o fato da prescrição do débito em si, ele não torna indevida a multa, né? Na verdade, o que tornaria indevida a multa é o fato dessa DECOMP ser indevida, ela não foi... Eu entendo que o contribuinte conseguiu provar por uma série de fatores que não foi ele que transmitiu a DECOMP. E foi exatamente isso que motivou a diligência. Esse raciocínio está correto também. Eu vou rever meu voto com relação à prescrição, até porque a gente está votando a prescrição, né? Na oportunidade, ele transmitiu a DECOMP, né? Porque o débito depois tornou prescrito que você vai aparecer a multa aplicada pelo fato de ser transmitido uma compensação. Então, presidente, uma vez que é somente... Giovana mudou o voto já, né? Eu mudei. Então, eu não acompanho a divergência de Giovana. Prescrição, na verdade, eu não sei se a gente vai analisar os outros tópicos, e aí eu acompanho pela irretroatividade da lei. Nesse caso, eu não acompanho. Eu abro divergência porque eu entendo que a prescrição não seria suficiente para cancelar a multa. Então, a doutora Giovana diverge do relator para entender que não se poderia cancelar a multa por força da prescrição. Então, também ela acompanhou a divergência. Prescrição do débito, sim. Do débito principal. Então, volta com a divergência da doutora Giovana, é isso, né? Presidente, a divergência era minha. Mas é que agora a gente não tinha proclamado ainda, eles podem mudar de voto. Né? Eu mudei o voto. Peraí, presidente, só um minutinho. Deixa eu pensar aqui uma coisa, por favor. A divergência, na verdade... isso. Do jeito que o julgamento foi... Não, do jeito que o julgamento foi a divergência foi autorizada, né? O problema é que isso aí depois mas eu continuo não acatando a preliminar. Sim. Presidente, eu posso... A prescrição dos débitos. O doutor Giovana também não acata. Presidente, eu posso externar esse raciocínio aqui. Que é o seguinte, a base de cálculo da multa é o débito. Isso. É o débito. Se o débito for extinto pela prescrição, ele não tem base de cálculo, Giovana.
Não, Dornelas, mas veja só, a base de cálculo é o débito informado na DCTF, que foi compensado indevidamente com crédito tributário que não existia. Aí, qual é a multa? Qual é o fundamento da multa? Prestar uma declaração falsa, uma decomp considerada não declarada. Não sei se foi declaração falsa ou foi decomp não declarada. Aí tudo bem, aí a decomp, aí não houve a compensação. Então, se consumou o fato da multa, ele informou uma declaração falsa na declaração e o débito não foi compensado. A multa incide sobre o débito não compensado. Esse débito não compensado, o que aconteceu com ele? Ele ficou devedor. O que acontece com o débito devedor? É inscrito na Procuradoria. O débito foi inscrito. Passaram 5 anos. Ele não pagou. O fato gerador da multa, ele aconteceu. O que acontece é o seguinte... Nesse caso, se de fato o débito fosse dele, ele ia pagar o débito e pagar a multa. Ele paga o débito e a multa. No caso do débito prescrever, ele deixa de pagar o débito, mas persiste a multa. Ele teria, na verdade, que pagar multa e débito. A multa por prestar informação falsa na decomp e o débito que ele devia o débito. Se ele conseguir... Entendeu? Doutor, não é o débito cobrado, não. É porque senão eu ficaria na dependência da União, de ajuizar e do que vem depois. É o débito declarado, a inflação é na declaração. Porque está na lei declarado. É isso mesmo. Tá bom, presidente. Então eu envio meu voto com relação à prescrição. É até bom para o contribuinte que vai dar oportunidade de entrar no mérito. Então, rejeitou a prescrição, o doutor rejeitou a prescrição, o doutor manteve a rejeição à prescrição anterior. Alguém mais... Eu vou tomar um momento. Doutor Rafael mantém a prescrição, não é, doutor Rafael? Mantém o voto. Tá. Então, doutor Lucas, agora... Eu também referi para o presidente, dada a discussão, dado o aprofundamento na matéria, eu também entendo como foi discutido aqui, eu rejeito a prescrição. Então. Tá bom. Doutora Mauritânia. Vou mudar meu voto também, presidente. Tá bom. Então, na verdade... Então, já tem 5 pessoas agora no teste divergente que é rejeitar a prescrição. Doutora Bárbara. Eu também vou alterar, considerando tudo que foi discutido aqui, e voto com a divergência. Tá bom. Então, pessoal, esse primeiro item da votação ficou por maioria de votos, rejeitar o cancelamento da multa isolada por prescrição, vencido o relator que cancelava com base nesse fundamento. Então, agora nós vamos para o segundo fundamento, doutor Rafael, qual é? E retroatividade da multa. A tese é que, na verdade, seria só a partir de 30 de 12 de 2008, é isso, doutor Rafael? Que a lei era aplicável, né? Qual é a data? Ele fez constar aqui um acórdão que fala exatamente a data que se entende, a partir de quando teria que ter sido entregue a DECOM. Só pegar aqui, para a gente esclarecer bem também. Olha aqui, ó. Não, 30 de 12 de 2004, que é a Lei 11.051 de 2004. Então, como essa DECOM foi transmitida em 6 de 7 de 2004, ela não poderia ter sido abarcada por essa multa, que só estaria vigente a partir de 30 de 12 de 2004. É isso, né, Antônio? É o segundo motivo. Né? Isso, presidente. Então, pessoal, nós estamos voltando a esse. Ele votou alternativamente, vencido, como ficou pela prescrição, para cancelar a auto-inflação, por força do dispositivo, não poder abranger essa decomp de 6 de 7 de 2004. Doutora Giovana. Eu acompanho na questão da impossibilidade de retroatividade da lei. Dornelas. Também acompanho, presidente, o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, ficou por unanimidade de votos, agora nessa nova votação. Então, cancelar a inflação
por força do argumento de retroatividade da lei. Eu vou redigir aqui, pessoal, vou fazer constar efetivamente que houve essa primeira votação da prescrição em si, e depois, se vocês quiserem, vocês olham o dispositivo, só para não atrasar muito. Ficou resumidamente, por maioria de votos, rejeitar a prescrição, cancelamento de prescrição, e depois, por unanimidade de votos, cancelar o auto de infração da multa isolada, por força da retroatividade da Lei 088 de 2004. Eu vou escrever direitinho, mas é isso. Vai constar no dispositivo. Então, foi dado provimento ao recurso. É isso. Na verdade, você dá provimento ao recurso, né? Para provimento. Pelo segundo fundamento dele lá do mérito, né? Fundamento do mérito. Agora, era só bom lembrar para o conselheiro Rafael para tirar parte da multa, para não causar confusão. Sim, vou tirar. Obrigado. Sim. E aí, da multa para baixo, pode tirar tudo. Tá? Então, na verdade, pessoal, vamos fazer o 18 agora, que nem vai ser bem rápido. O 18 não tem essa discussão. É o TIM celular. Deixa eu só abrir aqui, a gente abre, finaliza. Às 7 a gente sai. Mostrei tudo isso. Bom, pessoal, um auto, já vou logo no item 3 do relatório, é um auto de infração decorrente da data de entrega em DCTF, o contribuinte foi identificado 19/2/2009, apresentou em 23 a impugnação. Basicamente, eu trouxe a impugnação aqui, os argumentos que ele acaba reprisando muito em série de recursos. Ele diz, na verdade, que só foram 8 dias, que era o 5º dia útil do segundo mês subsequente, efetivamente. Era no dia 9, ele transmitiu no dia 17. Então, na verdade, que só o lapso temporal faz de somente 8 dias, ele até usa somente várias vezes aqui no recurso. Faz com que seja proporcional à multa, efetivamente. Aí ele traz uma argumentação aqui que haveria um erro de base de cálculo, porque na DCTF, não sei se vocês sabem, né, é 1% do débito da DCTF que vai dar multa. Reduz, 2%, aí reduz 50%, dá 1%. Na verdade, ele disse que teria um erro na base de cálculo, que teria que ser 427 mil, porque ele declarou 42 milhões de débito, e não 496 mil, como se tivesse declarado 49 milhões efetivamente. E aí o outro argumento dele que é o seguinte, que na verdade é desproporcional também pelo fato dele não ter descumprido em nenhum momento a obrigação principal que foi declarada em DCTF. Aí depois usa princípios constitucionais para dizer que era falta de violação à proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, efetivamente. Então esses são os 3 argumentos dele, basicamente. Ele é um pequeno erro na base de cálculo, questão da multa ser desproporcional e razoável, efetivamente, e a outra questão é que ele pagou o principal da multa também. São os 3 argumentos dele, aí dos 8 dias, né, que ele diz que o só atrasou em 8 dias. Ele reprisa isso em sede de manifestação de conformidade, diz que, na verdade, houve até um ato declaratório em 2014, que não é o caso do auto aqui, enfim, dos autos aqui, que, na verdade, ele teria assim, dado uma prorrogação de prazo de DCTF. E aí ele cita que teve uma legislação posterior que abrandou essa norma, que mostra que a anterior seria desproporcional, e volta novamente a falar que a questão que era 42 milhões, os débitos dariam 427 mil de multa, não 494, e no final volta para a questão do confisco não razoável, efetivamente. E aí ele começa a dizer, efetivamente, que eu só vou rebater isso no final, e nós estaremos obrigados a falar de constitucionalidade dispositiva, aquele tradicional argumento que o CARF deveria se manifestar, porque a nossa atividade é vinculada, é obrigatória ao cumprimento da lei, e que ele não está pedindo nenhum tipo de declaração de constitucionalidade de lei, mas tão somente que sejam respeitados os princípios constitucionais, que é a argumentação que os constituintes usam para fazer com que a gente enfrente questões de princípios constitucionais. Aí, então, basicamente é isso, o plano de fundo. Eu reconheço a tempestividade, 30/10 ele protocolizou o recurso, em 19/11, 30/10 recebeu o acordo, 19/11 protocolizou o recurso, trouxe aqui o artigo 7º, no inciso 2 da 10.426, que traz essa multa que foi objeto da aplicação aqui. Digo que, na verdade, é um dispositivo que estava vigente à época do lançamento, nós não podemos afastar esse dispositivo legal vigente, e o fato da entrega ter sido de 8 dias, ou somente 8 dias, como ele recorrente alega, não afasta a aplicação do dispositivo legal realizado de forma escorreta pela autoridade autuante. Eu ainda faço algumas observações de que
a incidência da multa, que é totalmente independente do cumprimento pleno das obrigações tributárias principais, que ele disse que, como pagou o principal, não faria sentido cobrar a multa de atraso de entrega dele. O valor que eu rebato, porque está em pleno acordo que a DRJ até reduziu um pouquinho a multa, mas ela usou um extrato que mostra a última retificadora ativa dele. Então, essa argumentação dele, que era 42 minutos, que ele declarou, não é verdade. A retificadora dele está aos 49 minutos que foi a RJ manteve. E aí eu trago só a questão da súmula 2, que nós não somos competentes na conversação da inconstitucionalidade, e eu trago um excerto aqui do ministro Joaquim Barbosa, que ele até fala exatamente disso, de como você deixar de aplicar um dispositivo constitucional, e na verdade você está declarando implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do dispositivo. Ele usa isso numa análise de questão de violação de reserva de plenário e tal, mas a tese é a mesma, né? Ou seja, uma vez que eu digo que eu estou deixando de aplicar um dispositivo legal por causa da violação de um princípio constitucional, eu estou declarando implícita e inconstitucionalmente a inconstitucionalidade do dispositivo, só para sustentar essa tese deles que não, você afastar o dispositivo é uma coisa e você declarar inconstitucionalidade é outra, não tem sustentabilidade nenhuma. Eu trago um voto que rebate justamente isso. E aí, assim, com esses fundamentos, eu rejeito as aplicações de princípio de violação ao princípio de não confisco, proporcionalidade e razoabilidade e nego o provimento ao recurso. É isso, basicamente, pessoal, à disposição aí. Acho que ficou bem claro, né? A questão tradicional de multa de CTF, ele tenta alegar que o prazo foi curtinho, que o valor estava errado e não está, e que a gente teria que fazer com não confisco, razoabilidade e proporcionalidade aqui no âmbito do CARF. Então é isso. Posso escolher os votos? Então, doutora Giovana, estou negando provimento, eu como relator. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandra. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Então, diante do meu voto, do acompanhamento de todos, ficou por unanimidade de votos, tem 18 da pauta da TIM, negar provimento ao recurso voluntário ao resultado do 18. Com isso, pessoal, nós encerramos aqui, a gente pode parar a gravação aí, Diogo.